Hola, mi amores! Pra começar, vamos dizer quem sou eu. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Kalel. E hoje eu estou esquecida, mas eu estou iluminada. Se você lembra dessa maquiagem aqui que eu fiz na Bruna Tavares, e um editorial fotográfico também, e se perguntou, meu, como é que esse cara fez essa maquiagem? Esse vídeo aqui é pra você. No vídeo de hoje a gente vai pegar o ensaio da Bruna Tavares, a maquiagem dela, reproduzir de uma forma um pouquinho diferente, cheia de plot twist. Então senta um bumbum aí e sejam bem-vindos ao Por Trás do Clique. Eu peço desculpa por ter demorado 84 anos para estar fazendo esse vídeo. Só que é o seguinte, gente, correria. Vocês sabem como é que é, né? No vídeo de hoje a gente vai pegar, como eu falei, o conceito da maquiagem que eu fiz na Bruna Tavares, de Rainha Rose Gold. A Bruna lançou essa coleção com a Kiss New York e aí eu fiz um editorial, uma maquiagem para representar a coleção dela. Foi um ensaio bem bacana. Vocês adoraram a maquiagem que eu fiz na Bruna. Apesar de ser uma maquiagem bem comercial, eu tive ali meu toquezinho de ousadia. E aí vocês voltam e meia me perguntam lá no Instagram como que eu fiz, o que que eu usei. Aí eu pensei, poxa, eu posso pegar o conceito que eu fiz na Bruna, mudar só um pouquinho e reproduzir isso de uma forma nova para eles. Peguei esse editorial, peguei essa maquiagem e reconstruí toda uma nova ideia para vocês. Então se você queria saber como fazer a maquiagem da Bruna, ou se você quiser usar um pouquinho mais na sua make e ver como é que aquele ensaio se concretizou, fica aí que a gente vai começar agora o processo da maquiagem. Então eu posso dizer assim, que existem muitas diferenças no rosto da Glorinha, a modelo que eu estou usando hoje, pro rosto da Bruna. A Glorinha ela tem um olho muito desenhado, com menos espaço do que o da Bruna. A Bruna tem uma pálpebra um pouquinho mais gordinha, mais caidinha na parte externa do olho, enquanto a Glorinha tem um olho muito mais fundo, com menos espaço para maquiar, porém um desenho muito definido no côncavo. O que isso causa? Causa uma certa dificuldade em cortar o côncavo, que foi exatamente o que eu fiz na Bruna Tavares. Porém, como eu falei, eu vou dar uma envenenadinha a mais dessa maquiagem e mais pro final do ensaio eu explico qual foi o conceito diferente que eu fiz nesse ensaio. Começando fazendo a sobrancelha da Glorinha. A Glorinha tem uma sobrancelha bem cabeluda e a gente precisa afinar isso. Pego a cerinha dessa paletinha de sobrancelha da Kiss New York e espalho de forma homogênea na sobrancelha da Glorinha. Eu até uso meu dedo para ter certeza que a cerinha está penetrando em todos os pelinhos dela. Depois eu pego o pó translúcido da Vult e selo bem essa cerinha, porque eu não gosto daquela sobrancelha que fica com um aspecto oleoso no decorrer da maquiagem. É uma forma de criar uma tela bem perfeitinha ali para você desenhar. Com essa paletinha de sombras bem nude, eu começo a desenhar a sobrancelha da Glorinha. A única coisa que a Bruna me pediu no dia da maquiagem foi que eu não arqueasse demais a sobrancelha dela, pois ela prefere o desenho mais arredondado. O desenho da sobrancelha da Glorinha ele tem um formato arqueado natural. O que eu vou tentar fazer aqui é arredondar mais e deixar ele menos arqueado. Então, com esse tomzinho de cinza escuro, porém neutro, eu começo a desenhar a sobrancelha da Glorinha de uma forma que a sobrancelha não fique tão escura. No ensaio da Bruna, eu não deixei a sobrancelha tão pesada, porque a maquiagem em si tinha que ficar mais iluminada. Uso esse gel transparente da Luisance para pentear os pelos, deixando eles bem alinhados e não bagunçados. E como eu falei, a sobrancelha dela é cabeluda e eu não quero que isso fique no caminho da make. Eu pego esse corretivo da Catarine Hill, bem clarinho, corrijo a sobrancelha da Glorinha, desço até quase a pálpebra, tapando todo o côncavo, porque ele vai me servir de tela para as sombras que eu vou usar. Porém, eu quero destacar que eu não estou trazendo ele até a pálpebra. Eu não quero um excesso de produto ali e na pálpebra eu vou fazer outro desenho. Esfumo esse corretivo com o meu dedo. A parte da sobrancelha que foi corrigida com o corretivo da Catarine Hill, eu selo com a sombra mais clarinha de bege da paleta 30 cores, também da Catarine Hill. Porém, eu não desço até o côncavo essa sombra. Por quê? Porque eu vou aproveitar esse molhadinho do corretivo para pigmentar com as sombras que eu vou usar em seguida para criar o esfumado. Fez sentido? Pego esse duo rosa da Vult e uso esse rosa mais claro como a base das sombras que vão ser construídas ali. O que eu faço? Eu desenho uma linha bem definida, numa forma de S, puxando o S para fora do rosto, e crio o desenho para onde eu quero que o olho fique puxado. Fez sentido? Depois que eu criei essas linhas dizendo onde vai estar o côncavo, eu pego duas fitas dual tape, essas fitas de curativo e tudo mais. Basicamente eu coloco ali para que proteja de eu passar sombra, fugir do desenho. É por segurança, é mais prático. Eu falei que o rosa ia ser a base do esfumado, não falei? Então eu venho generosamente com ele e taco no côncavo. Concentro e esfumo, concentro e esfumo. Depois eu pego um pincel limpo, bem gordinho e bem fofinho, e pego as margens desse esfumado e começo a passar em movimentos de vai e vem
para deixar ele bem soprado no côncavo, porque eu quero que você sinta o rosa, mas não veja ele morrendo nem começando. Aí eu venho com esse marrom rosé desse duo da Vult e começo a definir mais o côncavo. Eu não puxo o esfumado para cima do rosa, eu deixo ele morrer antes do rosa começar a morrer, porque eu quero uma transição do rosa para esse marrom. Aí eu venho com um pincel fofinho de precisão e começo a esfumar abaixo do rosa com mais intensidade. O que eu quero é criar uma linha mais intensa que jogue o rosa pra cima do côncavo. Fez sentido? Eu não vou deixar essa make tão rosa e eu vou explicar o porquê no final da maquiagem. Eu quero ela um pouquinho mais intensa do que eu fiz na Bruna. Então se você quer essa maquiagem mais rosa e você for tentar reproduzir isso, agora é a hora de parar um pouquinho com o marrom. Mas eu ainda venho mais com ele e escureço um pouco mais o esfumado. Agora eu pego o clown preto, que vai ser a base das sombras escuras que eu vou utilizar ali no côncavo. Eu faço um triângulo escuro na região externa do olho e esfumo. Vocês notaram que eu não tinha colocado o corretivo ali, né? É porque eu vim com duas bases cremosas agora, eu não queria esse acúmulo de produto desnecessário na pálpebra. Depois de esfumar as margens desse clown preto com um pincel durinho, eu venho com a sombra preta da Vult e começo a selar esse clown, porque ele não pode ficar molhado, não é mesmo? E aí depois que selei, o que eu faço? Pego um pincel e começo a esfumar mais um pouquinho ainda as beiradas desse clown escuro que está selado com a sombra preta. Eu quero agora que o preto entre pro marrom. E aí, depois o marrom vai pro rosa. Vocês entendem esse degradê que eu tô tentando criar? Isso vai trazer profundidade pro olho e fazer esse efeito de puxar ele. Você está sentindo que o esfumado tá ficando bonito? Ok, então agora é a hora de esfumar mais ainda, porque é assim que funciona. Então eu pego o rosa clarinho, volto por cima das cores mais escuras e intensifico um pouquinho mais ele, enquanto esfumo ele para a região da sobrancelha, criando esse efeito mais soprado de cor. Vou tentar fazer sentido, mas se apoiem mais nas imagens que eu vou demonstrar do que no que eu vou falar. É hora de cortar a pálpebra. Eu venho com o corretivo que eu usei da Catarina Hill e começo a definir um novo côncavo para a Glorinha. A Glorinha tem um côncavo muito definido e é um côncavo muito pequenininho, extremamente fininho. Eu começo a desenhar a pálpebra como se fosse uma onda caindo por cima das sombras mais escuras. E é aqui onde eu começo a não fazer muito sentido. Depois do desenho ter sido criado, eu pego aquela sombra marrom do duo da Vult e jogo no finalzinho dessa onda, selando ela com essa cor. Eu crio uma transição um pouco mais invisível de onde esse corretivo começa para onde ele vai morrer. Aí eu pego essa sombra branca desse duo da Mia Make e selo o corretivo da Catarina Hill. Ele vai ficar um tom de bege mais claro quando eu selo com a sombra branca. E aí o que acontece? Eu crio um efeito mais iluminado nessa nova pálpebra que eu tô dando pra ela. Aí eu venho com o preto da Vult e começo a esfumar um pouquinho mais o final ali dessa ondinha que a gente criou, sempre tentando deixar esse efeito meio diagonal, sabe? Como se fossem duas asas ali, porque é o que vai dar o efeito mais felino no olhar. Pego um pincel bem fininho de detalhe, passo com um marrom rosé ali acima do corte de pálpebra que a gente criou. Dessa forma a gente traz profundidade acima do corte de côncavo, o que dá uma sensação mais realista do que a gente está tentando inventar. Tirei a fita e aí venho com o delineador líquido da Catarina Hill e crio um efeito gatinho, porém esse efeito gatinho vai morrer no esfumado preto. E aí escureço toda a raiz de cílio, deixando ela bem desenhada até o canto lacrimal. Continua um efeito gatinho mesmo sem o delineado, porque o efeito que a gente está criando no olhar dela é um olhar felino. Olha, gente, eu tenho que dizer pra vocês que um detalhe que eu não me atenho aqui é os tons exatos de corretivo de base que eu uso para cada cliente, para cada modelo. Por quê? Primeiro porque o meu canal não é exatamente de tutorial de maquiagem, eu mostro todo o processo da fotografia, incluindo a maquiagem. Você tem que entender que você tá aí do outro lado da tela, você não sabe qual é o tom de pele exato que eu tô usando, que é ali da pessoa, entende? E não vai te ajudar em nada saber o tom de base que eu tô usando, nem o tom de corretivo. Você não sabe se você é o mesmo tom da pessoa, e se você é profissional da maquiagem, você também não sabe direito se aquilo ali vai servir para uma cliente ou não. Você vai ter que ter vários tons. Então não é um detalhe que eu fico me atendo muito. Especialmente nesse caso em que o tom dela é tão diferente do da Bruna Tavares, eu não vou te dizer exatamente qual é o tom que eu estou usando, só que eu estou usando a seguinte mistura. É a minha mistura favorita para pele que não tem uma cobertura tão alta, que é a Super Stay, a base da Maybelline, com um pouquinho de hidratante. Eu uso esse hidratante da Neutrogena. É a minha mistura favorita para não ter um aspecto tão pá, aquela pele de boneca. Com a esponjinha fofinha da Macrylan umedecida em água, eu vou lá e esfumo a pele. Depois eu venho com o corretivo mais escurinho desse quartetinho, sexteto na verdade, de pele clara da Ruby Rose, eu venho e começo a criar os contornos na maçã do rosto, na testa.
e aí depois esfumo novamente. Uma coisa muito característica no rosto da Bruna seria o narizinho que ela tem de boneca, aquele narizinho de botão, né, que faz uma pontinha. E eu consigo criar esse efeito facilmente no nariz da Glorinha. O que eu fiz? Eu desenhei um contorno em forma de botão no nariz da Glorinha, vim com uma esponjinha bem pequenininha de detalhe e comecei a esfumar esse contorno. A Glória, ela tem uma pele bem mais quente, então eu precisava de um corretivo mais amarelado. O mais amarelado que eu tinha era esse tom aí da Tracta. Eu fiz aqueles pontos de iluminação que eu gosto de fazer no rosto, depois esfumei. Vocês sabem que eu adoro fazer um baking maneiro, né? Baking é aquele processo de deixar o pó descansando na pele. Então, com muito pó da Vult HD, eu concentro nas regiões onde eu gosto de iluminar o rosto, depois eu ainda volto com esse pó da Toque de Natureza, que ele é mais branquinho, e concentro um pouco mais ali nas regiões onde eu ainda quero mais iluminado, e deixo descansando ali antes de varrer. Agora que o pó tá ali descansando, é o momento perfeito para eu pegar um lápis branco e passar ali na linha d'água dela sem forçar demais, porque eu não quero tanto pigmento ali concentrado. Depois eu venho com esse duo de blush aí da Natura e intensifico um pouco mais o contorno em pó. Deixa um pouquinho de pó translúcido aí na região do maxilar, sabe? Pra deixar ele descansando enquanto eu faço as outras coisas no rosto, porque eu também quero aquela parte mais iluminada. Deixa um pouquinho de balm labial da Beauty Box ali no lábio dela, pra tirar um pouquinho as rachaduras da boca dela. E aí venho com o iluminador da Dylos, douradinho. Intensifico um pouco o contorno do nariz. E aí volto com o iluminador na pontinha do nariz pra dar aquele efeito de botãozinho. Pego o BT Glow Gold e o BT Glow Rose Pearl, misturo um pouquinho os dois e aí com muita delicadeza e pouca coisa concentrada no dedo, eu começo a espalhar na maçã do rosto para dar um efeito mais iluminado na pele dela. Aí eu venho com esse iluminador dourado, que na verdade é uma sombra da Nutrimatics, e com muita delicadeza também eu passo na pele. Eu espalho ele bem porque ele deixa partículas de brilho na pele. Eu acho que é um efeito lindo e eu não sei porque eu faço toda hora isso, porque a câmera literalmente não pega esse efeito. Pego um corretivo marronzinho ali da Ruby Rose e passo na região da linha d'água e esfumo com cotonete. Deixo ele molhadinho ali, por quê? Porque eu precisava de uma base molhada para a sombra rosa, que eu vou passar ali na região da linha d'água, ficar mais pigmentada. A sombra rosa que eu estou passando ali para selar aquele corretivo é a mesma do duo da Vult que a gente tem usado durante toda a maquiagem. Crio uma caminha de pó ali para esfumar um pouquinho mais de marrom debaixo da linha d'água e não fazer muita sujeira. E aí depois que eu uso esse marrom, eu tiro a caminha de pó. Eu não sei o que aconteceu, a câmera não pegou essa parte direito, mas eu estendi a linha lacrimal dela, criando um efeito mais pontudinho com delineador líquido. E aí eu peguei a sombra rosé da paleta 30 cores da Catherine Hill e dei mais uma iluminada ali na pálpebra, criando um efeito mais brilhante, porque aquilo tinha que sair e estourar um pouco mais na câmera. Pego o batom branco do Pausa para Feminices e crio uma linha abaixo desse canto lacrimal estendido para abrir um pouco mais o olhar. Venho com o glitter da Candice Berenice Dora Luz e passo abaixo dessa linha branca para abrir mais ainda e trazer ouro para essa maquiagem que está bem rosé. Uso minha preciosa máscara Wonderlash da Bruna Tavares para escovar os cílios superiores dela e deixarem eles bem curvados, e não toco nos cílios inferiores dessa vez porque eu não costumo fazer isso na Bruna. Eu customizei um cílio usando 2 cílios postiços e coloco no olho dela. Penteio novamente com a Wonderlash e pum, o olho dela está pronto. Vamos falar da boca. Eu criei um gloss, eu coloquei pigmento dourado, pigmento rosa e aí misturei com BT Glow dourado, criando uma mistura bem bacana e bem bonita para os lábios. O que eu vou salientar aqui, vocês vão ver no decorrer das fotos, é que no início do ensaio eu só passei ele. Aí eu me lembrei que quando eu fiz as fotos da Bruna, a gente começou com um batom mate por baixo, e eu não lembro qual foi a cor do batom, mas depois eu apliquei o gloss por cima do batom, então o gloss ficou um pouco mais forte. As primeiras 3 fotos do ensaio ficaram mais fracos, mas aí no meio do ensaio, o que eu faço? Intensifico um pouco mais no BT Glow e continuo o ensaio. Vai fazer sentido, eu prometo. Criei esse efeito de ouro derretendo na cabeça dela, pintando o cabelo com tinta dourada, purpurina dourada metálica, e aí fiz como se ela fosse uma espécie de Midas com um toque dourado, sabe? E foi assim que eu idealizei essa maquiagem, porque eu não queria que ficasse exatamente igual a maquiagem da Bruna, eu não queria que ficasse tão rose gold, mas eu queria que fizesse mais sentido no tema que eu estava escolhendo para esse ensaio, que é um editorial meio BT Glow. Escolhendo esse tema BT Glow, a gente não tira o tema de Bruna Tavares, não faz exatamente a mesma temática que a gente fez anteriormente, que era mais rosa do que cobre, e nos mantemos na mesma linha visual, fazendo homenagem à senhorita Bruna Tavares. E agora que a gente comentou do conceito, finalizamos a maquiagem, colocamos um apetrecho na cabeça dela e deixamos ela maravilhosa, acho que a gente pode falar das fotos, né?
Pois bem, então, para fugir daquele editorial da Bruna, mas continuar naquele editorial da Bruna, eu tirei a essência do rosa nas cores. Eu deixei os tons de dourado se destacarem, focando muito mais no BT Glow do que no Rose Gold em si. A unha Rose Gold da Bruna, que era a estrela do editorial anterior, entra nessa como secundária, como coadjuvante, mas ela ainda tá aqui porque eu amo demais essa unha e sinceramente dificilmente eu vou parar de usar ela, quero comprar várias já. Todos os elementos importantes dessas fotos estão em tons metálicos, de metais preciosos, porque é isso que cria a história da foto, porque eu quero remeter aos BT Glows o máximo possível, como se eles fossem a estrela do show. Para criar um efeito meio toque de Midas ao estilo Bruna Tavares, eu criei esse efeito com BT Glow na maçã Rose Gold. Essa maçã é de verdade, viu? Eu pintei ela dessa cor aí. A partir dessa foto vocês começam a observar que o lábio dela tá mais escuro, porque eu corrigi aquele probleminha que eu falei da ausência de um batom por baixo, aplicando um pouco mais de BT Glow Rose Gold na mistura do gloss. Nessas fotos da uva eu criei o mesmo efeito toque de Midas ao estilo Bruna Tavares. E é pra vocês verem que é fruta mesmo, tá vendo como eu não minto pra vocês? Eu ganhei essa necessaire, essa bolsinha aí da Bruna no dia que ela lançou a linha dela na Sephora. E é óbvio que eu tinha que usar nesse editorial, né gente? Olha a cor dela, ela foi feita para estar junto aos BT Glows. Eu peguei o iluminador Rose Pearl, pinguei um pouquinho no lábio dela para dar um efeito mais edge, mais high fashion nessa foto, e também misturei um pouquinho mais da maçã do rosto para iluminar mais ela e deixar um pouquinho mais estourada. Até parece que eu ia parar aí, né? Vocês me conhecem. Quando eu comecei a pingar BT Glow nela, eu vim no BT Glow Gold, comecei a atacar no rosto dela, misturei um pouco mais de BT Glow Gold na maçã do rosto dela, deixei a maçã dela bem iluminada e eu falei, mano, está virando ouro, é nosso momento. Pra mim, essa foto da Bruna é icônica, foi a foto no stand, a foto que todo mundo lembra, é uma foto que ficou muito referência do meu trabalho, então eu queria fazer uma homenagem a essa foto com a glorinha mais iluminada. Aproveitei que ela estava mais pingada no ouro, criei um efeito de ouro derretido pingando BT Glow Rose Gold no dedo dela, como se a unha estivesse derretendo por cima da pele dela, e fiz essa referência à foto da Bruna. O que vocês acharam? Ficou semelhante? Como esse editorial foi temática BT Glow, para deixar um aspecto mais romântico na despedida das fotos, eu criei essa relação de amor entre ela e o BT Glow. É como se ela estivesse apaixonada pelo produto, porque afinal quem não estaria, não é mesmo? E aqui, meus amores, temos o final das fotos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido acompanhando o processo da maquiagem. Eu não foquei tanto na fotografia, porque é em estúdio, eu não vejo muito que eu possa falar pra vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado aqui. Eu agradeço a quem me acompanha nas redes sociais, quem tá lá no Instagram comigo, quem ficou pedindo essa maquiagem o tempo todo pra mim. É o seguinte, na foto que eu vou postar hoje pra divulgar esse vídeo, quem comentar lá, eu vou escolher uma pessoa de lá pra ganhar um presentinho, tá bom? Relacionado a esse ensaio. Não vou falar muita coisa, mas fica a dica. Então estejam lá comigo, se inscreva no canal, mostra para os seus amigos onde você puder mostrar, no trabalho, na escola, na faculdade, mostra meu trabalho, porque de verdade quem está divulgando esse canal e quem está fazendo ele ganhar a vida é vocês. E acreditem, eu estou me esforçando muito para fazer ele dar certo, e é com a ajuda de vocês que eu sei que ele vai dar cada vez mais certo, porque a gente está crescendo rápido. E é isso, gente, eu vejo vocês em breve com novos conteúdos, coisas diferentes que eu estou bolando aí, tá bom? Então eu deixo um beijo no seu coração por agora, e só tenho uma coisa a dizer, você é uma pessoa maravilhosa.